primeira grande questão, quando a gente vai falar sobre a estrutura racial no esporte, é anteceder aquele que é objeto desse estudo, que é o futebol. E esse esporte estava inserido numa sociedade escravocrata que depois se desenvolveu para a república, e aí o fim da escravidão. O goleiro preto não é bom. Isso começou em 1950 porque atribuiu o seu Barbosa a falha no gol que derrotou o Brasil na Copa de 50, disputada no Maracanã. O racismo brasileiro, caracterizado pelo cinismo, pela perversidade, pela dissimulação, chega no futebol quando jogadores como Jairzinho e Paulo César, tricampeões mundiais com a seleção brasileira no México, começam a usar o cabelo Black Power. Jamais falou-se do cabelo deles, dizia-se, poxa, isso pode prejudicar numa cabeçada, mas era tudo muito dissimulado, muito levado para o lado da gracinha, da piada, piadas essas que sempre desqualificavam as ações do povo preto. O futebol olha para o povo preto e só o vê como um subalterno. A participação de negros e brancos pobres e analfabetos, ela sempre teve uma grande resistência. E o que o Vasco faz? Vai na liga suburbana na tentativa de contratar os principais jogadores. E a grande jogada dos dirigentes do Vasco é justamente isso. Montar uma equipe forte, uma equipe campeã, eles se despiram de qualquer preconceito e montaram camisas negras. Quando o Vasco entra com um clube repleto de negros e analfabetos e consegue o protagonismo do campeonato naquele ano, isso gera um grande incômodo. Os jovens das famílias fidalgas perderam o campeonato para um time composto basicamente por negros, pardos e analfabetos. O cenário esportivo sempre foi uma ferramenta da política. Eventos políticos de grande magnitude, como o fascismo, o nazismo, se apropriaram do esporte. O mundo tem passado muito perto do nazismo e do fascismo. Personagens da política mundial que se disfarçam, mas no fundo eles são absolutamente identificados com essas ideias do nazismo e do fascismo. O racismo não é um fenômeno brasileiro. Ele está presente em diversas partes do mundo. É uma questão que está sempre exposta nos jogos latino-americanos. O Pelé foi ofendido quando jogava na Argentina. Na Argentina chamavam o Pelé de macaco. O Vinícius Júnior sofreu crime de racismo em 8 cidades espanholas. O futebol dele desmoraliza o adversário. Mas aí quando tem aquele drible que desmoraliza, vem alguém e diz assim, poxa, mas também não precisava exagerar. Ele já está como homem preto desafiando o que quer o homem branco. As torcidas foram ao estádio para chamar o Vinícius Júnior de macaco e praticar o crime de racismo. A MERA, Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, era dominada basicamente pelos diretores dos grandes 4 clubes, em destaque aos diretores do Fluminense. Nós temos ali, encabeçando a MEA, 2 grandes e importantes figuras, né? O Marco Polo e o Arnaldo Guilherme, que era uma grande figura da sociedade carioca no período. E daí nós temos explicitamente um recorte racial dificultando a inscrição dos jogadores do Vasco da Gama. 12 jogadores são impedidos de disputar o campeonato daquele ano. Os dirigentes do Vasco ficam revoltados e o presidente José Augusto Preste cria a resposta histórica, que é uma tentativa de, pelo menos, julgar democraticamente o acesso desses jogadores à liga. O racismo não vai acabar. O que tem que aumentar cada vez mais é a prática antirracista. Vamos combater o racismo.